dia. Dá um oi para quem está perto de você, querido. Cumprimenta aí pelo menos 3 pessoas à sua volta. Se 3 for pouco, cumprimenta 5, 6, 10. Aleluia! Você está feliz de estar aqui essa manhã? Melhor dia da semana, domingo. O dia de estarmos juntos aqui. Todo dia é uma benção, mas domingo é especial, porque a gente está junto aqui, é maravilhoso. Eu não sei você, mas para mim é maravilhoso sempre estar aqui como igreja, juntos para cultuar ao Senhor, receber refrigério da sua palavra, alívio pela sua palavra, para poder provar da unção que se manifesta quando a igreja está coletivamente aqui reunida. Eu queria que você desse atenção para esse momento, deixasse de lado agora toda a preocupação, aquilo que porventura possa vir ocupar a sua mente nesse momento, para que você receba tudo aquilo que Deus tem para falar com você. Amém, querido? O pessoal do som pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui, por favor. Amém? Está pronto? 3 pessoas estão prontas. Mas eu vou pregar mesmo assim. Está pronto para receber a palavra? Diz amém. Glória a Deus. Semana passada eu trouxe uma ministração e dei uma chacoalhada. Eu acredito que sim, em você que estava aqui. O tema da mensagem foi Evangelho Self-Service. Temos a tendência, às vezes, de escolher aquilo que é interessante para nós seguirmos, e aquilo que não é tão interessante, aquilo que exige sacrifício, eu desconsidero. Eu deixo o Senhor agir em algumas áreas da minha vida, mas alguns ídolos, podemos dizer assim, ídolos não são só outros deuses falsos, mas são coisas que nós colocamos acima da palavra, acima de Deus, e desconsideramos a palavra naquela área da nossa vida e falamos: Deus, aqui você pode mexer, aqui você pode tocar, mas nessa área não. E vimos a importância de nos abrirmos para a totalidade daquilo que Deus tem para nós, de recebermos a palavra do Senhor. Enquanto eu ministrava semana passada, tanto pela manhã quanto à noite, o Senhor me levou a meditar essa semana sobre algumas coisas que até já ministrei aqui. Mas eu creio que é muito importante ouvirmos novamente algumas verdades, porque eu percebo em um tempo, querido, onde Deus está nos chamando para um compromisso maior. Amém? Um compromisso que vai além de assistir aos cultos. Um compromisso que vai além de dizer que é cristão, que vai em uma igreja. Deus, Ele nos chama para um compromisso. E compromisso envolve renúncias. Amém? Compromisso às vezes envolve fazer aquilo que eu não estou muito disposto a fazer. Mas porque eu tenho um compromisso, eu estou disposto a assumir uma posição às vezes desconfortável para mim, para fazer a vontade de Deus. Amém? E em Romanos capítulo 12, no verso 1, a Bíblia vai dizer, quero retomar esse texto com você, que eu li na semana passada. Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na nova versão transformadora, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes, rogo-lhes, ou seja, eu imploro que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Se Deus fez por vocês, agora vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício, entreguem por completo, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A verdadeira forma de adorar a Deus, irmãos, não é apenas fazer aquilo que é conveniente para nós, mas envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve sacrificar a nossa carne, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Amém, querido? Fala comigo assim: viver o Evangelho, mais forte, viver o Evangelho. Mais uma vez, viver o Evangelho envolve sacrifício. Sacrifício? Amém? Existem um grupo de pessoas, e nós não podemos fazer parte desse grupo, e às vezes olhamos e apontamos o dedo e falamos assim:
eu não quero fazer parte desse grupo, mas ao mesmo tempo que apontamos e falamos, estamos fazendo parte dele. Porque é fácil sentar em uma posição de julgamento, porque quando nós julgamos, nós nos sentimos superiores aos outros. Amém? Você não foi chamado para julgar ninguém. Cada um olhe para a sua vida, tome conta da sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: toma conta da sua vida. Pronto. Cada um julgue-se a si mesmo. Às vezes somos rápidos em apontar o dedo, apontar as falhas, porque apontar a falha de alguém te coloca em uma posição de superioridade, porque afinal de contas talvez você não está errando naquela área, sim ou não? Mas desarma e pensa comigo assim: essa palavra é para mim. Isso, teve gente que foi rápido aqui. Fala comigo assim: essa palavra é para mim, inclusive para mim. Eu não quero estar em uma posição de apontar o dedo, quando na verdade tem 3 voltando para mim aqui, ó. Quem está entendendo? Examine-se a si mesmo. Às vezes criticamos e estamos fazendo parte disso. Quero dar algumas características de pessoas que frequentam cultos, mas não assumem um compromisso da parte que envolve sacrifício e compromisso e renúncia. Ou seja, nós frequentamos os cultos quando são convenientes para nós. Qualquer desculpa é motivo para não cultuar, não ir à igreja. Quando é conveniente, eu vou para o culto. Quando eu estou me sentindo confortável ou bem, eu vou para o culto. Mas talvez em algum dia que exija um pouco mais de renúncia, um pouco mais de prioridade, um pouco mais de força, eu falo: talvez esse culto não seja tão importante para mim. Pessoas que às vezes estão sempre criticando demais, mas elas não fazem nada para melhorar. É aquela pessoa que às vezes alguém está pintando uma parede, ela está olhando os defeitos e ela está falando: essa parede está com problema, esse pintor não está fazendo a coisa tão boa. Imagina alguém fazendo aqui na igreja. Enquanto essa pessoa está fazendo, você está olhando os defeitos. É mais fácil olhar o defeito sentado, assistindo. Mas ela não se levanta para fazer. Ela tem o ímpeto para reclamar, ela tem o ímpeto para criticar, mas não para fazer melhor, não para agir, não para melhorar. Quem está aqui? Você me ama ainda? Elas gostam do que o Evangelho oferece, mas não gostam do compromisso que o Evangelho exige. Ou seja, eu quero as bênçãos, eu quero os benefícios, mas os compromissos talvez não seja confortável para mim, não seja conveniente para mim. Amém? Afinal, somos livres para fazer o que nós queremos? Será? Nós gostamos das bênçãos, mas as correções não são confortáveis? Não são boas em um primeiro momento? Às vezes escolhemos não servir na igreja. Eu não quero servir na igreja. E a mensagem que você passa quando você fala não quero servir na igreja é que o seu tempo é mais importante do que centenas, ou talvez quase, mais, com certeza mais de 150 pessoas que servem na igreja. Quando você fala não quero me envolver, não quero servir, é porque o tempo delas são menos importantes do que o seu. Ou eu não oferto na igreja, nunca oferto, porque tem pessoas que fazem por mim. Pessoas estão sempre fazendo. Então, se está tudo acontecendo, está tudo sendo feito, por que eu vou me envolver se tem outras pessoas que fazem? É o tipo de comportamento de um evangelho água com açúcar. Ou cristãos água com açúcar. Elas querem pertencer, mas não ao ponto de se sacrificar. Quem está me entendendo? Você me ama ainda? Tudo bem? Eu amo você, viu? Fica tranquilo. É bom pertencer, mas se envolve sacrifício? Não. O tema da mensagem de hoje, queridos, é mãos à obra. Mãos à obra. Deus quer que você se levante de uma posição passiva, de ociosidade,
de assistir outras pessoas fazendo a obra, mas que Deus quer que você comece a arregaçar as mangas e começar a fazer parte desse movimento. Porque o reino de Deus, irmãos, não é monótono, onde a gente fica assistindo os ministros ou o clero fazerem a obra e a gente assiste. Afinal de contas, eles foram chamados para pregar, eles estudam a Bíblia, eles buscam ao Senhor, eles ministram ao Senhor e a gente fica sentado assistindo. Essa não é a proposta do Evangelho, essa não é a proposta de Deus para nós crentes, porque todos nós temos um chamado para sermos discípulos de Cristo. Não mais um na multidão, não mais um interessado em fazer alguma coisa, mas alguém comprometido com a obra de Cristo. Amém, irmãos? Embora provamos de uma forma coletiva como igreja do Evangelho, o Evangelho é vivido de forma individual, pessoal, e tem responsabilidades particulares. Eu não posso estar em um ambiente como esse, coletivamente, sem assumir responsabilidades individuais. Quem está me entendendo? Porque junto com todo mundo, parece que a gente está oferecendo a nossa justa cooperação, porque a obra está acontecendo. Mas muitas vezes, poucos estão fazendo, poucos estão comprometidos, enquanto grande parte do coletivo apenas estão interessados, apenas estão prontos para pertencer, mas não ao ponto de se entregar. Existe uma lei, e essa lei é conhecida no mundo dos negócios, da ciência, se chama Lei de Pareto. Alguém já ouviu falar dessa lei? Essa lei fala o seguinte, que 20% das pessoas são responsáveis pelos resultados dos outros 80%. Apenas 20%. E é interessante que se nós observarmos esse padrão e pegarmos a quantidade de pessoas que vêm aos cultos e a quantidade de voluntários, nós vamos chegar em números muito próximos. Qual é o nosso desafio? Será que o Evangelho é para 20%? Ah, pastor, mas eu estou assistindo, estou provando o Evangelho. Está sim. Mas a proposta de Deus é que você viva a plenitude da proposta que Deus tem para a igreja. E a proposta plena que Deus tem para a igreja não é apenas assistir culto. Não é apenas pertencer. Cada um de nós somos membros de um corpo e cada membro tem uma função. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não posso pensar que sentado em uma cadeira assistindo um culto é suficiente para desenvolver minha vida espiritual e a vida caminhada cristã. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer ter você mais perto. Amém, querido? Seguindo de perto e não de longe. Quem segue de perto está comprometido com a sua vontade. Quem olha de longe talvez esteja interessado, mas quem está perto está comprometido, sim ou não? Talvez, olha para a sua vida, quem está de longe olhando seus resultados, está apenas interessado, talvez naquilo que você pode oferecer. Mas quem está perto de você, te ajudando, junto, está comprometido, sim ou não? Ninguém pode dizer, as pessoas falam assim, mas eu quero seguir a Cristo, eu não sigo homens, eu não sigo pessoas, eu não sigo placas, denominações, igreja, mas eu sigo só a Cristo. Seguir a Cristo envolve estar comprometido com a sua igreja, porque a igreja é de Cristo, não é minha, não é de um pastor, não são de ministros, a igreja é de Cristo. Posso ouvir um amém? Aí, irmãos, vai comigo para Atos capítulo 2, no verso 42. Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz assim:
Atos capítulo 2, verso 42. Aqui está, qual o contexto aqui? O nascimento da igreja. É o nascimento da igreja. A igreja começou aqui em Atos, capítulo 2. Amém? Então as primeiras pessoas foram sendo salvas, acrescentadas à igreja, os apóstolos pregando o evangelho, e as pessoas começaram a se converter. Era um tempo de muita perseguição, onde ser cristão nessa época, defender a sua fé, crendo em Cristo Jesus, era risco de morrer. E a Bíblia diz o seguinte: essa igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Qual era a cultura que a gente observa aqui nessa igreja? A Bíblia começa dizendo aqui no verso 42 que eles perseveravam em duas coisas: doutrina, ou seja, não abriam mão das verdades da palavra de Deus, e na comunhão. Amém? E havia um princípio aqui, porque eles chegaram ao ponto de vender os seus bens, depositar aos pés dos apóstolos, para que nenhum deles houvesse, para que não houvesse necessidade entre eles, porque era um período de muita perseguição. O princípio aqui é simples: o que essa obra precisar, eu vou disponibilizar. Esse é o princípio. Amém? Essa obra estava em expansão. O que esse movimento de expansão do evangelho precisar, o que o reino de Deus precisar para se expandir, o que essa obra precisar, eu vou disponibilizar. Seja meu tempo, meus recursos, a minha vida, os meus dons, os meus talentos. Eu não vou ficar de fora assistindo e recebendo, eu vou disponibilizar. Aleluia. A pergunta aqui não era o que essa obra ou essa igreja pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer para abençoar essa comunidade. O que eu posso fazer para abençoar essa igreja, a expansão do evangelho. Quem entende isso aqui? Mas ao mesmo tempo haviam pessoas que precisavam de ajuda, sim ou não? Sim, a comunidade se juntava para dar suporte, ajudar os mais fracos, levantar. Mas qual que é a proposta, irmãos, do evangelho? Não é que crentes fiquem para sempre em uma posição de eu preciso. Mas precisamos crescer ao ponto de estarmos em uma posição de falar assim: agora eu sou do que oferece. Como eu posso ser uma bênção para a minha igreja? Como eu posso ajudar o crescimento da obra de Deus? Como eu posso sair da cadeira de envolvido para a cadeira de comprometido? Amém, irmãos? Essa palavra aqui no original, comunhão, é a palavra koinonia. Essa palavra significa, no grego, harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade, ou seja, em uma comunidade, somos nós aqui, que lutam pela mesma causa. Você tem uma causa? Nós estamos juntos em uma causa: expansão do evangelho, expansão do reino de Deus, a manifestação do céu aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra. Ou a parte que alguém tem em algo, participação, relação, comunhão, intimidade, ou até oferta dada por todos, contribuição, que demonstra compromisso e prova de comunhão.
Koinonia é muito mais do que estarmos juntos em um culto e sairmos para comer pizza depois do culto. Comunhão, queridos, envolve comprometimento pela mesma causa. Você está aqui ou já foi para casa? Está pensando no almoço já? Comunhão envolve estarmos juntos, comprometidos por uma causa. Que causa tem movido o teu coração? Amém, irmãos? É estarmos debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma causa? É compartilhar do que temos, do que somos, com outras pessoas, com a igreja do Senhor. Amém, irmãos? E é claro na Bíblia que existem dois tipos de grupos de pessoas. Aqueles que estão observando a obra, aqueles que estão interessados ou curiosos, e aqueles que seguiam Jesus. Aqueles que estavam comprometidos com algo maior do que eles mesmos. Em vários momentos, nós víamos multidões aglomeradas ao redor de Jesus, querendo ver os milagres, os sinais. E você há de concordar comigo que é fácil formar multidão, sim ou não? Sim. Para numa praça e fica olhando para o céu. 30 minutos, daqui a pouco tem uma multidão olhando para o céu. Sem saber por quê. Acontece algo, um acidente, você está andando no seu carro. Às vezes o congestionamento não é nem pela meia via interrompida, mas é por pessoas que param, curiosos, que param para ver o que está acontecendo. Curiosos. É fácil formar multidão. Pensar em um culto, ou abrir uma igreja, para atrair multidão, você pode seguir alguns passos, talvez algumas receitas que muitos falam por aí. Mas aqui, irmãos, na Igreja Verbo da Vida, nós não estamos interessados em multidão. O amém diminuiu agora, né? Não estamos interessados em multidão. Queremos discípulos. Amém? Agora, em algum momento, essa multidão precisa chegar. E todo mundo chega na igreja como multidão. E elas precisam vir. Quem está me entendendo? Mas quem concorda comigo que a multidão representa a superficialidade? Eu estou seguindo, eu estou acompanhando, eu estou vendo os milagres, eu estou vendo os sinais, mas estou de longe. Estar na multidão eu estou perto o suficiente para conhecer, mas longe o suficiente para compartilhar. Ou seja, eu consigo ver, eu consigo participar, mas eu estou longe o suficiente para compartilhar, para oferecer da minha vida. Quem está me entendendo? A multidão queria ver os milagres de Jesus, ser abençoadas, receber de algum milagre, ou por curiosidade ver. A multidão procurava Jesus quando precisava de alguma coisa, quando era interessante para eles. Mas enquanto a multidão quer vantagens, o discípulo quer sacrifício. Amém? Você quer vantagens ou sacrifício? Em uma resposta ingênua e talvez rápida, se você for sincero com você mesmo, você vai dizer: eu quero vantagens. Mas o evangelho envolve sacrifício. Amém? O evangelho envolve sacrifício. É fazer o que eu não quero, o que minha carne não quer, renunciar, negar, se negar a si mesmo. Está não apenas assistindo algo, mas começar a fazer algo.
Amém, irmãos? Pela obra. Ou seja, olha para a pessoa ao teu lado e fala assim: mãos à obra, irmão. Você está como aquele que vê os pedreiros levantando uma casa e só olhando os efeitos. É fácil pegar um tereré, botar uma cadeira e ficar olhando o pessoal ralar o dia inteiro. Essa parede está meio torta. Faltou pintura ali. É fácil, enquanto você está na sombra tomando tereré, e o pessoal trabalhando duro. Agora, quando você vai para a obra, você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. Quando você está envolvido, não apenas envolvido, mas ali comprometido com os resultados daquela obra, você começa a olhar, os seus relacionamentos mudam, a forma como você enxerga aquela construção é outra, sim ou não, irmão? Sim! É sempre mais fácil assistir. Agora, se sacrificar traz benefícios que só assistir não traz. Aí eu pergunto para você: você quer os benefícios de quem só assiste? Ou você quer provar, entrar por uma porta de provar de benefícios que só o se sacrificar pode trazer? Amém? Eu não sei você, mas eu quero ser discípulo de Cristo. Eu não quero ser multidão, eu não quero observar, eu quero estar envolvido, irmãos. Eu tenho dedicado a minha vida para o Evangelho. E assim vai ser até o final da minha vida. Eu não tenho minha vida como preciosa, irmãos. Eu quero todos os dias negar a mim mesmo e seguir a Cristo, fazer a tua vontade, renunciar desejos, vontades, renunciar caminhos que talvez para mim sejam mais fáceis, e me sacrificar por algo que eu sei, porque sei, irmãos, que há uma recompensa. Amém? Quando alguém tem intimidade com você, tem um relacionamento mais próximo com você, está mais perto de você, nesse relacionamento você pode dar e receber, sim ou não? É um relacionamento que você oferece, mas que também você recebe. Oferecer e receber estando longe? Não. Não tem como. Você pode até experimentar de uma forma superficial. Eu queria ler com você João capítulo 6, no verso 2. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, vai comigo lá. Talvez você tenha o aplicativo da Bíblia no seu celular. Abre lá. É importante você ler a Bíblia. Não apenas acreditar naquilo que o pregador está falando. É importante você ver, amém, acompanhar junto. É super fácil. Instala um aplicativo aí da Bíblia no seu celular. Ou se você trouxe sua Bíblia de papel, no tablet. Abre comigo lá, João capítulo 6, verso 2. Vai dizer assim: seguia numerosa multidão. Repete comigo assim: multidão. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, a multidão, a aglomeração, eles estavam participando daquilo. Por quê? Viam sinais, curas, milagres. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com a multidão. É assim? É assim que diz? Está lendo sua Bíblia? Como diz aí na sua Bíblia? Então subiu Jesus ao monte e ali se assentou com seus discípulos. Ou seja, a multidão estava assistindo, curiosos, porque viam milagres, curas, mas depois a multidão vai embora e Jesus pega os seus discípulos, os mais próximos, sobe no monte e tem um tempo de comunhão com eles. Amém? Certamente, queridos, para estar nessa posição com Jesus, em um monte, recebendo instruções, podendo dar e receber dele,
esses homens tiveram que fazer escolhas. Amém? O seguir Jesus de perto e se tornar discípulo fez, ou exigiu deles, renúncias, sacrifícios, comprometimento. Aí, no verso 26 do mesmo capítulo, vai comigo lá para o verso 26 do mesmo capítulo, eu vou ler alguns versículos com você. E eu queria que você prestasse bem atenção. É uma leitura um pouco longa aqui, mas você precisa entrar nessa história aqui para receber. Eu li esse texto umas 3 vezes hoje para capturar tudo que está escrito aqui. João 6,26 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, Jesus falando para a multidão, vós me procurais, não porque viste sinais, ou seja, pior ainda, olha só, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, aquela multidão havia provado do milagre da multiplicação dos pães, dos peixes. Elas comeram, se fartaram, provaram dos benefícios que está associados, participando, assistindo à obra de Jesus. Verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aí a multidão, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, a multidão pergunta para Jesus: que faremos, então, para realizar a obra de Deus? Verso 35. Declarou-lhe Jesus, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu pulei aqui, né, irmãos? Se você estava me acompanhando aqui, eu pulei aqui. Vamos recapitular, tá? Recapitular, porque eu coloquei aqui para ficar mais fácil a leitura. Vamos ler o verso 3, diz assim: então subiu Jesus ao monte e assentou-lhe ali com seus discípulos. Amém. Aí no verso 26 vai dizer que a multidão estava ali porque comeram dos pães e tudo mais. Aí no verso 60 vai dizer 60. Perdão, volta para o... Ih, Jesus. Me ajuda a pregar aí, gente, por favor. Certo, verso 29. Me achei aqui, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha só, em um primeiro momento, o que Jesus exige? Creia. É só isso. Creia. Eles perguntaram: o que fazer para realizar as obras de Deus? A multidão perguntou. Jesus falou: bom, a obra de Deus é esta: creia naquele que por ele foi enviado. Ou seja, creia em Jesus. Fala comigo assim: no primeiro momento, repete, no primeiro momento, é só crer. Verso 30. Então lhe disseram: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, curiosidade. A multidão quer saber: tá, eu vou crer, mas quais são os seus feitos? O que você pode oferecer por mim? Verso 31. Nossos pais comeram maná do céu, no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Verso 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede,
Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, olha só isso aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Presta bem atenção. Jesus está falando aqui, olha, eu sou o pão. Quem comer deste pão jamais terá fome. Eu sou o pão. Aí Jesus fala o seguinte: aqueles que o Pai me der, jamais lançarei fora. Ou seja, será que Deus predestinou, escolheu uns para Jesus aceitar, uns para ir para o céu, outros para o inferno? Será que é essa a questão aqui? Fala comigo assim, não. Mas por que Jesus falou assim? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e eu não lançarei fora. Sabe qual é a pergunta aqui? Você é multidão ou discípulo? Você está sentado para comer do pão natural, ou seja, do milagre? Ou você está seguindo Jesus, porque Ele é o pão que desceu do céu? Porque Ele é a palavra, porque Ele é a verdade, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida. Olha só, 38 vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Jesus está falando da salvação. Todo aquele que me receber, que crer, eu o ressuscitarei no último dia. Aí o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, o que é todo homem, gente? Ou seja, toda a humanidade, todo mundo, que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ih, pastor, agora como assim? Primeiro é só os que tu me deste. Jesus falou: aqueles que o Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora, os outros lançarei. Depois ele fala: mas a vontade de Deus é que todo homem, ou seja, todo mundo, reconheça Jesus. Qual a diferença? Aqui é claro a distinção. Vamos continuar lendo. Verso 41 vai dizer: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Ou seja, eles estavam falando: não é Jesus que a gente jogava bola quando era criança? Vizinho lá de casa, filho de Maria e de José, aquele carpinteiro, não é ele? Acaso não o conhecemos? Como, pois, agora diz que desceu do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem, presta bem atenção, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, ouvido e aprendido, comprometido, esse vem a mim, esse está perto. Esse é discípulo, esse está acompanhando de perto. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Vamos lá. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Como assim? E a carne de Jesus aqui representa o quê? Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne. O pão da vida é o que? A palavra. Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne, e o pão da vida é a palavra que é Jesus. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que comer da minha carne, aquele que estiver comer da minha palavra, se alimentar da minha palavra, aleluia. Está me acompanhando? Verso 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, quem tiver comprometido comigo, com a minha palavra, quem for meu discípulo, eu estou nele e ele em mim. Verso 57, assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem se alimenta por mim, viverá. Se alimentar do que, irmão? O que Jesus está falando aqui? Comer carne. A carne dele, o que é isso? Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é o verbo de Deus que se encarnou. Ele é a palavra. Aleluia! Eu não posso dizer, eu estou comprometido com Jesus, mas não com a sua palavra. Eu sigo Jesus, mas não a sua palavra. Não existe, irmãos. Isso é evangelho água com açúcar. Não é o verdadeiro. Esse é o evangelho self-service. Agora, se eu amo, aleluia, se eu o reconheço não apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida, porque muitos recebem como Salvador, mas uma coisa é Ele ser seu Salvador, outra coisa é o seu Senhor, porque Senhor manda. Servo obedece. Senhor manda. Se Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, eu falo sem medo, irmãos. Grava isso para você. Você vai viver os melhores dias, mais extraordinários, mais abundantes, mais sobrenaturais de toda a sua vida. Faça isso e me procura depois, porque eu não estou garantindo nada o que a Bíblia não garante. Amém? Isso não fala ausência de problemas, circunstâncias, pressões, não é isso não. Mas é uma realização plena, que só estando nele, a gente pode conseguir. Converse com pessoas que têm o mundo inteiro, têm bilhões, mas estão vazias por dentro. Cheio de rancor, de amargura, movidos por sentimentos carnais, mundanos, sem experimentar de uma verdadeira paz interior, que só a plenitude da vida de Deus pode proporcionar. Tudo bem? Está sendo abençoado aí? Você está quieto de manhã? O pessoal da noite é mais avivado, viu, gente? Estou brincando. Mas pode dar um amém de vez em quando, tá? Sorrir e dar um glória a Deus de vez em quando
Que daí não parece que é com você a palavra. Estou brincando também, gente, tá bom? Pode rir. Terminou? Vamos continuar lendo? Estou uns 20 minutos aqui lendo a Bíblia, tá? Já estou terminando. Eu passei 4 minutos ali do tempo. Vamos lá, verso 60. Jesus está endurecendo aqui o discurso dele. Primeiro a multidão chegou, viu os sinais, viu os milagres. Eita. Aí depois, vocês, porque viram, estão crendo? Aí depois Jesus muda. Não, beleza, vocês estão aqui porque viram, ok. Mas agora porque comeram do pão? Aí ele começa a endurecer o discurso. Aí no verso 66, 60, vai dizer assim, olha só isso. Muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram, duro é este discurso. Olha só, Jesus nem falou para a multidão, falou para os seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam mais perto, aqueles que já haviam renunciado a alguma coisa, aqueles que já estavam mais próximos, comprometidos. Jesus fala, duro é este discurso, quem pode suportar? Quem pode ouvir? Quem é que vai ficar agora? Jesus, quem vai seguir você? Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados com isso que eu falei? Com esse nível de comprometimento que eu estou exigindo? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O que vocês vão ver, pensar, quando vocês virem o Filho do Homem subir da onde ele veio? Ou seja, quando Jesus ressuscitar. Ele estava falando aqui. Quando ele ressuscitar. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, irmãos, o que Jesus está falando aqui, o nível de comprometimento, as palavras que eu tenho dito a vocês, provar do que eu tenho para dar, para compartilhar, é essencial para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. A palavra de Deus. No verso 66, a Bíblia diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, aqui eu não estou falando mais de multidão que estava interessado, mas de discípulos que ouviram uma palavra dura e o abandonaram. Aí Jesus olha para os 12, que eram os mais próximos ainda, e fala assim, e vocês? Vão também embora? Quereis também vós, outros, retirar-vos? Aí Pedro respondeu, para onde iremos, Jesus? Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tu és o pão da vida. É só você que tem as palavras de vida. Para onde nós iremos? Quem quer provar desse tipo de relacionamento com Jesus? Amém, queridos? O Senhor nos chama essa manhã para mãos à obra. É interessante que Jesus cita ou comenta sobre a multidão que recebeu o pão no deserto. Em Mateus capítulo 14, verso 19, vai detalhar como isso foi feito. Vai dizer assim, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. O que aconteceu aqui? A multidão estava fazendo o quê? Sentada. Quem multiplicou? Jesus. Quem serviu?
Quem estava perto, quem estava comprometido, quem estava disposto a comer depois, quem estava disposto a se sacrificar, os discípulos. Eu sei que não é uma palavra popular, irmãos. Queremos ouvir sobre as bênçãos, mas Deus nos chama para o compromisso. Amém? Aleluia. Quando essa multidão começava a seguir Jesus, Jesus não exigia nenhum compromisso deles. Jesus apenas despertava o interesse. Venham, sigam, vejam. Enquanto o povo seguia e acompanhava, lentamente, aos poucos, Jesus apresentava o reino, apresentava as verdades do reino, apresentava os princípios lentamente, aos poucos. E quanto mais o povo conhecia, mais comprometimento, um comprometimento mais profundo era necessário. Amém? Quando eles alcançavam estágios mais profundos de compreensão, o discurso muda, não é apenas venham e vejam. João 1,38, no começo do ministério de Jesus, Jesus fala assim, verso 38, Jesus voltando e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que buscais? Disseram, Rabi, onde assistes? Queremos conhecer, o que fazemos? Jesus respondeu, vinde e vede. Essa foi a mensagem, vinde e vede. Exigiu alguma coisa deles? Nada. Mas depois de 3 anos de ministério, esse povo andando, em comunhão, recebendo o filtro da palavra. Marcos 8,34, Jesus muda o discurso. Jesus fala assim, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. No começo, vinde e vede. Talvez, irmãos, em um primeiro momento, a palavra de Jesus era, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, venham, recebam da graça, recebam dos milagres. O que você precisa, receba. Todos nós chegamos quebrados na igreja. Todos nós chegamos com a nossa vida, irmãos, precisando ser reconstruída em várias áreas. A palavra vem e nos levanta, reconstrói a nossa vida, restaura a nossa vida, nos coloca de pé, nos coloca de cabeça para cima, nos coloca olhando para frente, para o nosso futuro, com a expectativa de viver dias gloriosos. Sim ou não? Sim. Mas chega um momento, irmãos, que sentar e assistir um culto não é suficiente. Para ir para um nível mais profundo, um estágio mais de rompimento, é necessário mãos à obra. É necessário estar mais do que só apenas envolvido, assistindo de longe, mas comprometido. E eu não quero, irmãos, aqui entrar no mérito. Da gente ficar olhando quem faz mais, quem faz menos na igreja, não é isso não. Cada um olhe para si mesmo. Amém? Não é os que servem que são maiores do que não é isso. Mas o chamado de Deus para todos é que passemos de apenas espectadores para pessoas realmente comprometidas. Amém, queridos? Graças a Deus, nosso culto de manhã tem sido maravilhoso, sim ou não? Cada vez mais pessoas vindo. Mas quem concorda comigo que tem várias cadeiras vazias ao seu lado? Olha ao seu redor aí. Tem uma cadeira vaga? Quem poderia ocupar ela? Alguém? Sabe que às vezes você pode pensar, é responsabilidade do pastor pregar o evangelho, ele que faça a obra. Se eu te falar que ovelha que gera ovelha,
Se eu te falar que essa cadeira que está aí do seu lado tem o nome do seu amigo, de um familiar seu, de alguém que vai entrar aqui, irmãos, e vai receber da graça de Deus, vai ser restaurado com a palavra de Deus, vai ser tocado em cada área, vai crescer espiritualmente, vai ter as suas vidas transformadas. E você tem parte nisso, você tem galardão nisso. Amém, querido? Você foi abençoado essa manhã? Eu quero fazer um desafio com você. Se você tem vindo aos cultos, vou colocar o culto da manhã, que é o que você está aqui. Quem crê até o final do ano, nosso culto da manhã cheio. Você crê mesmo? Que tal a gente assumir um compromisso de trazer alguém para sentar nessa cadeira e ser transformado pela palavra? Amém? Você me ama? Fica de pé no seu lugar. Aleluia! 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 Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar. Qual o ponto de partida que Jesus começa com você? Qual é o ponto de partida? Eu preciso estar pronto para seguir Jesus, eu preciso estar perfeito para seguir Ele, Qual o ponto de partida? Se eu falar para você que Jesus começa onde você está. Amém? Jesus começa onde você está, no seu nível. Mas Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade, de comunhão, para aprender dEle, para receber dEle, para estar envolvido com Ele. As prioridades dEle são as minhas. O que Ele tem para mim, eu vou obedecer. E à medida que você cresce em maturidade, em conhecimento, você prova de coisas extraordinárias. Feche teus olhos. Eu quero fazer um convite essa manhã. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ou talvez você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e deseja reafirmar sua aliança com Ele. A Bíblia vai dizer que aquele que confessar Jesus diante dos homens, Ele também o confessará diante do Pai. Mas aquele que o negar diante dos homens, Ele também vai o negar. Todos nós precisamos fazer uma confissão pública de fé, reconhecendo Ele como Senhor da nossa vida, Salvador da nossa vida. E eu queria fazer esse convite para você. Se você está aqui essa manhã e você nunca entregou sua vida para Jesus, e deseja reafirmar sua aliança com Ele, eu quero fazer uma oração por você. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a mão bem alto, quero orar por você. Alguém essa manhã, dá um sinal com a mão. Pai, te damos graças por essa manhã, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi plantada em nosso coração. Nós não queremos ser espectadores da Tua obra, Pai, mas queremos ser operosos, praticantes, trabalhadores, não apenas envolvidos de forma superficial, mas comprometidos com aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, Pai. Eu oro em nome de Jesus para cada membro dessa igreja, cada pessoa que tem se conectado a essa visão, se encontrando, Pai, nessa grande visão e oferecendo e dando da sua vida, Pai, para que elas possam receber da sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus.